essas novas revelações da PF dão uma pequena dose aí para a gente do que seria o Brasil se o Bolsonaro continuasse mais 4 anos no poder, né, Miguel? E a última descoberta agora é uma conversa entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que estava preso e foi solto recentemente, né, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa ligação entre os dois dá conta de que havia um plano do Bolsonaro e do Anderson Torres para, caso o Bolsonaro vencesse as eleições, a Polícia Federal encampasse uma operação para prender o Lula depois das eleições, né? Essas conversas, elas teriam sido realizadas no mês de setembro, né? Veio à tona através de uma fonte da Polícia Federal que tem acesso a esses inquéritos, essa fonte que não teve o nome revelado, passou essas informações para a imprensa, né? O primeiro a repercutir foi o jornalista Daniel César no portal IG. E essa conversa, então, ela teria sido feita em setembro do ano passado, né? Essa fonte diz que o Bolsonaro queria que a PF investigasse o Lula e pedisse a prisão preventiva. Isso caso o Bolsonaro vencesse, né? Na avaliação do Bolsonaro e do Anderson Torres, caso o ex-presidente vencesse as eleições, o Lula, sem cargo eletivo, né, não seria investigado pelo STF, seria investigado pela Justiça Comum, e assim a Polícia Federal encamparia uma operação, mandaria ali para um juiz de primeira instância, e esse juiz de primeira instância emitiria uma ordem de prisão contra o presidente Lula, caso o Bolsonaro vencesse. A alegação, a denúncia que seria contida aí nessa operação da Polícia Federal e nessa ordem de prisão não foi revelada, né, mas o fato é que o Anderson Torres e o Bolsonaro discutiam essa possibilidade de mandar prender o Lula após as eleições, caso o Bolsonaro vencesse, né? Depois do primeiro turno da eleição, que o Lula passou na frente para o segundo turno, né, essa ideia começou a perder força, né? A fonte do Ministério a fonte aí da Polícia Federal que passou essas informações disse que delegados da própria Polícia Federal começaram a desistir da ideia depois do primeiro turno, né? Ele afirma o seguinte: mudaram de ideia, investiram em operações no segundo turno para impedir as pessoas de votarem. Então, aquelas operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, né, pelas quais o Anderson Torres é investigado, já prestou depoimento, aquelas operações que tentavam impedir os eleitores, principalmente no Nordeste, de chegar aos locais de votação, ela teria sido deflagrada depois que o governo desistiu da ideia de mandar prender o Lula. Eles contavam com que o Bolsonaro vencesse e assim eles queriam inabilitar novamente o Lula politicamente, né? E assim deixar o Bolsonaro governar sem a liderança do Lula na oposição, caso isso acontecesse. Então é mais um fato que vem se desenrolando a partir dessas investigações da PF, dessas apreensões de celulares, Miguel. Eles queriam, né? Eles queriam prender o Lula, queriam ganhar a eleição, né? Queriam ficar com as joias, né? Queriam dar golpe, eles queriam muita coisa, né, Ivan? Mas o povo quis, o povo não quis. Né? O povo não quis, 60,3 milhões de pessoas não quis isso, deu vitória ao Lula, então agora eles vão pagar o preço por esses crimes que eles cometeram. Isso é muito grave, né? Cada vez mais, né? As provas acumuladas, na realidade é um grande quebra-cabeças que todo dia surge uma peça nova, não é, Ivan? Todo dia uma peça nova para a gente entender o que aconteceu, e o quadro que vai surgindo desse quebra-cabeça, com essas peças que vão sendo reveladas diariamente, é um quadro assustador, é um quadro que você tinha realmente um governo disposto a dar um golpe de Estado, a fechar o regime, no caso, prender o opositor, né, porque é assustador isso, prender o Lula, né, plano para prender o Lula usando a Polícia Federal. Né? Não é assim. Você vê que o Lula é o cara que menos gosta do Bolsonaro, é o principal adversário do Bolsonaro. O Lula, você não vê diálogo do Lula com plano para prender o Bolsonaro. Né? O Lula é
democrata, o Lula não. Bolsonaro, ele mesmo fala, não, Bolsonaro vai se ver com a justiça, não vai influenciar nada. O Lula é um democrata, né, um verdadeiro democrata. Ele não vai se meter, não vai fazer ligaçãozinha, fazer plano para prender o Bolsonaro. Ele vai deixar simplesmente que a justiça, com a sua independência, né, e o Ministério Público, com a sua independência, faça as investigações e, se encontrarem provas contra o Bolsonaro, que ele seja punido de acordo com a lei, com todo o direito à defesa. Né? Essas mensagens, áudios e mensagens, elas mostram medo também. Uhum. Medo. Isso aí é típico de quem tem medo. Né? Você vê que o Bolsonaro não era alguém que ficava... Você não tem mensagem do ministro da Justiça, do Bolsonaro, planejando combater o crime no Brasil, como é que você vai reduzir o desemprego no país, como é que vai reduzir a fome, né, como é que você vai melhorar a economia brasileira. Não, tudo era o poder. Eles só pensavam em se safar, em falcatrua, né, em liberar joia no aeroporto. É impressionante, Ivan, eu nunca vi na minha vida uma quadrilha tão medíocre como essa do Bolsonaro. Né? Eles não tinham preocupação. O Bolsonaro ele só queria saber de motociata, liberar joia, diamante no aeroporto, ganhar presente de príncipe saudita. Sim. É impressionante, ele não tinha preocupação nenhuma com o Estado brasileiro. Nenhuma. Queria ficar andando de jet ski, né? Queria ficar ali beneficiando os amigos dele, enfim, ele estava exercendo exatamente aquela mamata que ele tanto criticava o PT, né? Ele queria viver de mamata, essa é a grande realidade. Agora, essas novas descobertas da Polícia Federal mostram também, né, Miguel, para além de tudo aquilo que a gente acompanhou e viu durante o governo Bolsonaro, coisas que foram públicas e notórias, como que seria se o Bolsonaro tivesse ganhado essas eleições, né? O que o Brasil ia virar já depois de tudo o que aconteceu, né? Aparelhamento total da Polícia Federal, aparelhamento total de todos os órgãos de investigação, blindagem aos seus amigos, perseguição de opositores, né? Então o Brasil estava caminhando a passos largos para se tornar um Estado autoritário, né? Muita gente compara, aí fala sobre o saudosismo que o Bolsonaro tinha com relação à ditadura, etc., mas ele foi comendo pelas beiradas a institucionalidade, né? Ele foi comendo essa institucionalidade pelas beiradas e só não avançou neste projeto porque o presidente Lula venceu as eleições, né? Imagina se ele não tivesse vencido. Essas novas revelações da PF dão uma pequena dose aí pra gente do que seria o Brasil se o Bolsonaro continuasse mais 4 anos no poder, né, Miguel?